Se você acha que hoje em dia a rotina de skincare e tutorial de maquiagem tem um monte de produtos, é porque você não viu a quantidade de cosméticos que as mulheres da Roma Antiga usavam. Então nesse vídeo a gente vai invadir a penteadeira das mulheres da Roma Antiga e descobrir que tipo de coisas questionáveis elas passavam na cara. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Ave modisters, quid agis? E foi pra isso que eu fiz 4 semestres de latim na faculdade. Se você caiu rolando da biga e está chegando agora por puro acidente do destino, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de história da moda, onde a gente fala não só sobre como as pessoas se vestiam no passado, mas também sobre o papel que roupas, acessórios e cuidados com a aparência tinham em outras épocas. Tudo isso com base em documentos da época, referências artísticas e evidências arqueológicas. Porque aqui a gente trabalha com pesquisa histórica de verdade, com informações concretas extraídas de fontes históricas autênticas e não de informação tirada do olho do... O que não deixa de ser uma baita de uma ironia, porque as mulheres romanas usavam cosmético pra caramba, mas obviamente o pessoal da época da Revolução Francesa ainda não sabia disso. Mas eu vou deixar pra falar sobre as práticas de cosméticos e maquiagem das mulheres romanas em um outro vídeo. E como a promessa é dívida, hoje nós vamos falar sobre os cosméticos da antiguidade. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente fuçar na penteadeirinha de maquiagem das mulheres da Roma Antiga. O chamado Império Romano começou sua história como uma cidadezinha fundada em 753 antes da Era Comum, no que viria a ser a Itália. E eu vou usar o termo Era Comum ao invés de antes ou depois de Cristo por uma questão lógica. Não faz sentido usar uma divisão de tempo baseada no cristianismo para a gente contar a história de povos não cristãos ou para os quais o cristianismo não chegou a ser relevante. Isso, inclusive, é uma convenção que já está sendo adotada pelos pesquisadores internacionalmente há algum tempo, tá? Não é nada que eu estou inventando e nem é exatamente uma novidade. Os próprios romanos dividiam a sua história em 3 períodos. A monarquia, entre 753 e 509 antes da Era Comum, que é o período que a gente menos tem documentos escritos. A República, um período de mais de 500 anos, que dura até o ano 27 da Era Comum, e que foi quando os romanos saíram conquistando terras na Europa, Ásia e Norte da África. E o Império, entre 27 e 395 da Era Comum, quando o Império entrou em colapso. Colapso esse que tem muito mais a ver com problemas generalizados de administração do que com as invasões dos povos germânicos, também chamados de povos bárbaros, ou até com o avanço do cristianismo. Mas, modista, por que você está falando sobre isso? Porque isso tem muito a ver com o tema do nosso vídeo. No auge da sua expansão militar, a República Romana controlava uma rede gigantesca de comércio. Tão grande e tão próspera que até maquiagem vinda do Egito e seda importada da Índia e talvez da China circulavam no território. Isso significa que as mulheres romanas tinham acesso a uma variedade muito grande de matérias-primas e de produtos cosméticos, que variavam muito mais de acordo com o local do que necessariamente com a posição social dessa mulher. Tá, mas como é que a gente sabe disso se nenhum de nós aqui tem uma máquina do tempo para ir lá no passado investigar esse bagulho? Através dos poetas e dos historiadores romanos que adoravam falar mal das coisas que as mulheres faziam em nome da beleza. E é graças à arqueologia e a esse bando de fofoqueiros que a gente tem uma ideia muito boa das maquiagens e dos cosméticos da Roma Antiga. É por isso que eu tenho até uma caneca de fofoqueira histórica assumida diplomada para provar, e você também pode ter esta bela caneca exclusiva do canal aí na sua casa. Então já clica no link aqui em cima, clica no link da descrição, porque além de levar essa caneca maravilhosa para casa, você contribui para que o canal continue existindo e para que a gente possa continuar trazendo para vocês cada vez mais conteúdo histórico, gratuito, de qualidade e em língua portuguesa. Eu brinco com o negócio dos fofoqueiros, mas a verdade é que sim, os romanos produziram muitos, mas muitos textos sobre si mesmos. Alguns desses textos são como História Natural, do Plínio Velho, que é praticamente uma enciclopédia da antiguidade com 37 volumes, em que ele fala de tudo, de matemática e física até agricultura e mineralogia. Mas nós também temos os trabalhos dos poetas, em especial daqueles que lidavam com temas relacionados diretamente ao amor. Como é o caso de Ovídio, autor de A Arte de Amar, um livro de conselhos sobre como conquistar e manter a pessoa amada.
e também de Cosméticos para o Rosto da Mulher, um tratado em poesia com conselhos não solicitados sobre a aparência feminina. E aí a gente tem o que pra mim é a melhor parte, que são as sátiras, as zoeiras oficializadas da literatura romana, que era onde os poetas se soltavam e tocavam o como Marcial, que escreveu os epigramas, poemas dedicados a falar mal de tudo e todos com o maior veneno possível. Mas eu imagino que a essa altura vocês já notaram uma coisa, só tem homem nessa lista, e meus amores, isso é um problema imenso pra gente. Porque ao mesmo tempo em que esses textos nos fornecem informações sobre ingredientes, receitas cosméticas e como elas eram usadas, esses textos são vozes masculinas, falando sobre uma coisa que pertencia quase que exclusivamente ao universo feminino. São textos bastante sexistas, que fazem muito uso de exagero por razões cômicas e que a gente precisa olhar com muito cuidado para não levar ao pé da letra. Daí a importância de se comparar com outras fontes, como achados arqueológicos e a pintura, por exemplo. Muitos desses textos que eu citei para vocês fazem parte do que a gente chama de tradição anticosmética da antiguidade, porque os romanos herdaram dos gregos antigos uma ideia com relação aos cosméticos que dividia os cosméticos em dois grupos. Aqueles que apenas procuravam preservar a beleza que já existia, como hidratantes, óleos perfumados e produtos para limpar os dentes. Esses eram os cosméticos socialmente aceitáveis e até desejáveis. E os cosméticos que procuravam embelezar as pessoas de formas não naturais, onde entravam a maquiagem e a tinta de cabelo. Muitos dos autores que eu mencionei antes acreditavam nessa distinção e eram críticos ferrenhos da maquiagem. Tão críticos que eles falavam mais dos cosméticos que eles achavam errados do que daqueles que eles achavam certos. E falavam tanto disso e criticavam de maneira tão exagerada o uso dos chamados artifícios enganadores que os historiadores concordam em duas coisas. A primeira é que a descrição do uso de maquiagem e provavelmente até das receitas de maquiagem nesses textos é ligeiramente exagerada. E segundo, que esses textos falam muito mais sobre as expectativas e o olhar masculino em cima das mulheres e a ideia de mulher totalmente idealizada de feminilidade perfeita que existia na cabeça desses autores homens do que necessariamente sobre o que era a experiência das mulheres reais da Roma Antiga. Então vamos juntar esse mosaico de fontes para tentar descobrir quem era, afinal, essa beldade da Roma Antiga e o que ela fazia para manter a sua beleza. Os autores romanos são unânimes em dizer que, para ser bonita, a mulher tinha que ser branca, bem branca, enquanto que os homens deveriam ser mais bronzeados. Isso tem bastante a ver com uma divisão clara de gênero na sociedade. A ideia de que os homens andavam fora de casa, eles iam para o Senado, eles estavam no mercado, eles estavam circulando pelos espaços públicos, e, idealmente, a mulher romana casada não faria isso. Mas a gente tem uma questão de classe social muito marcada nisso também. Porque as mulheres trabalhadoras, escravizadas ou livres, que precisavam do seu trabalho para sobreviver, também eram morenas de sol. Uma outra característica desejável era que a pele não tivesse marcas e manchas, o que seria um sinal de saúde e algo bastante raro de ver numa época onde não se tinha uma noção muito clara do que faz mal ou não para a pele. E como essa pele branca perfeitinha era difícil de ter naturalmente, aí é que entravam os cosméticos para salvar o dia. Um dos cremes hidratantes mais usados era o oésipum, que era basicamente lanolina, uma gordura tirada da lã da ovelha, que até hoje é empregada na indústria cosmética porque, bem, ela é emoliente pra caramba. Os textos indicam que ele era usado tanto de manhã quanto à noite por toda mulher que pudesse pagar por ele, mas o oésipum era considerado um produto muito barato e acessível. Mulheres ricas tinham escravas especializadas em arrumá-las de manhã e isso era um ritual complexo, porque o uso de cosméticos em si não era alguma coisa restrita a uma classe social específica. Havia ingredientes e embalagens para todos os orçamentos. Mas sabe o que realmente diferenciava as mulheres ricas das mulheres comuns? O cabelo. Quando a gente olha para as estátuas romanas, os penteados parecem simplesmente algo que só existe na cabeça do escultor, né? Mas eles existiam daquele jeito mesmo. Apliques de cabelo chamados de galerum eram bastante populares, tanto em Roma, na capital, quanto nas colônias. E muitos deles eram produzidos com o cabelo que era cortado dos prisioneiros de guerra, que eram capturados e escravizados. As mulheres ricas se diferenciavam não só pelo uso desses apliques, mas também por penteados extremamente elaborados, que exigiam tempo e um trabalho altamente especializado. Trabalho esse que era feito pela ornatrix, uma escrava que cuidava dos penteados e supervisionava todo o resto da toilette matinal da mulher romana rica.
Fora essa questão específica dos penteados, todo o restante da rotina e dos tipos de cosméticos utilizados seria mais ou menos comum a todas as mulheres romanas, com preparações para clarear a pele, como a cerussa, uma pasta de chumbo e vinagre que foi usada na Europa até a virada do século XVIII para o XIX. Mas também pó de giz, argilas cosméticas, máscaras de mel com aveia e cevada, e umas coisas um pouquinho mais caras, que os poetas inclusive criticavam as mulheres que se endividavam para ter acesso a esses cosméticos que tinham um alto valor social percebido na época, como os banhos de leite de burra para amaciar a pele do rosto e do corpo, pó de ostras com mel, que muito provavelmente funcionava como um tipo de esfoliante, pó de pérolas, que alguns pesquisadores acreditam ter sido algo muito raro e provavelmente importado da Ásia. E a polêmica crocodileia, que você vai encontrar muita gente na internet jurando de pé junto que era cocô de crocodilo do Nilo, mas que provavelmente é só o resultado de um baita de um problema de interpretação. Nos volumes de História Natural, o Plínio descreve longamente todos os animais que podiam ser encontrados no Egito Antigo, inclusive os crocodilos do Nilo. E aí ele fala que existia um tipo de crocodilo pequeno, muito provavelmente um lagarto do deserto, que se alimentava apenas de plantas aromáticas e cujo intestino tinha uma substância perfumada que era usada para produzir cosméticos e remédios para diferentes doenças. Pela palavra que o Plínio usa em latim, ele não está se referindo especificamente ao intestino, mas aos órgãos do sistema digestivo do bichinho. Então é possível que ele estivesse falando, na verdade, sei lá, da vesícula biliar do bicho, ao invés de necessariamente estar falando de cocô de jacaré. Mas algumas pesquisas recentes apontam que a expressão crocodileia, na verdade, pode ser um problema de tradução literal e totalmente errada para um termo egípcio, que na verdade se referia a um tipo de argila medicinal extraída na região da Etiópia, que era misturada com mel, óleos perfumados de origem vegetal e usado para tratar diversas doenças de pele. Mas como os autores romanos já partiam do princípio de que todas as mulheres eram fúteis, descabeçadas e que fariam absolutamente qualquer coisa na vida para ficarem bonitas, eles nem se davam ao trabalho de pesquisar as coisas de jeito, porque era só mais fácil meter qualquer besteira lá e falar mal de mulher e é isso aí. Esses mesmos autores descrevem as mulheres como emplastradas em cremes brancos como se fossem máscaras. Só que os afrescos e os retratos do período não mostram nada nem sequer parecido com isso. E é por isso que historiadores e arqueólogos que trabalham especificamente com a cosmetologia da Roma Antiga acreditam que os cosméticos brancos não eram tão densos quanto os escritores fazem parecer e que talvez o efeito deles fosse mais parecido com uma base que clareia de leve e uniformiza o tom da pele. Aliás, se você se interessa pela parte de pesquisa, todas as referências que eu usei nesta pesquisa estão listadas na descrição, desde as pesquisas mais atuais até os textos preservados da época. E essa é a parte em que eu casualmente digo para vocês que a gente, tem um clube de membros aqui no YouTube e a gente também tem um Apoia-se. E que contribuindo com valores fixos mensais aqui no YouTube ou lá no Apoia-se, você ajuda a manter e aumentar a estrutura do canal e ajuda a gente a continuar pesquisando esse monte de coisas aleatórias sobre a história da moda e da beleza que vocês veem por aqui. Se você não pode contribuir com um valor mensal, não tem problema. Você pode deixar o seu like, você pode deixar o seu comentário, curtir o canal, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, que isso já ajuda pra caramba. Mas, eventualmente, você também pode sentir aí no seu coração a vontade de contribuir financeiramente com o canal uma vez. Não tem problema, pode ser uma vez também. Você pode pingar um Pix pra gente nessa chave que tá aparecendo em algum lugar aqui da tela que você já vai fazer o canal muito feliz. As fontes escritas descrevem muito o uso de blush, mas sempre como uma cor muito contrastante com a pele super branca. Outro negócio que não se sustenta quando a gente compara com as referências visuais, mas segue o baile. E aparentemente os blushes existiam em grande variedade de cores e eram feitos de vários materiais, tanto locais quanto importados. Inclusive, uma escavação arqueológica em Ayzanoi, na atual Turquia, encontrou o que se acredita ser uma oficina/loja de cosméticos, até mesmo com um blush da época preservado. Eu já falei sobre essa e outras maquiagens antigas num vídeo anterior, que está linkado no cantinho da tela, mas também na descrição do vídeo. Um outro cosmético que parece ter sido muito comum para as mulheres romanas era o stibium, que hoje a gente conhece como cajal. Ele era vendido em pó, numa embalagem especial, com essa varetinha.
A vareta era molhada em água ou em óleo perfumado e passada nos olhos e nos cílios. Um outro produto comum era o caliblefarum, um delineador, talvez um rímel, feito de botões de rosas ou de passas reduzidas a cinzas. Tanto o stibium quanto o caliblefarum provavelmente eram passados também como rímel e talvez até na sobrancelha. Isso porque nas descrições os autores parecem se confundir com o local da aplicação e usam os 3 termos, pálpebra, cílios e sobrancelha, de forma bastante confusa. Eles não sabiam diferenciar as partes, mas sabiam reclamar que agora todo mundo parecia ter olhos imensos e que isso era horrível porque era enganação. Enfim, é o homem fazendo omisse. A gente não tem muitos indícios específicos do uso de cor nos lábios, embora haja referências e receitas do que hoje a gente chamaria de lip balm com algum corante vegetal ou mineral. Tem 2 possibilidades para isso. Ou colorir os lábios era algo tão normalizado que ninguém dava a mínima e aí nem precisava falar mal no poeminha, ou as mulheres romanas realmente não coloriam os lábios, o que particularmente eu acho bem improvável, porque nós temos textos cristãos primitivos que citam nominalmente que a cor que as mulheres cristãs deveriam adotar para os seus lábios era a cor do silêncio e a cor da humildade. E como os primeiros escritores cristãos eram extremamente críticos de todos os hábitos da aristocracia romana, como sendo hábitos imorais, hábitos depravados, para eles citarem nominalmente que o silêncio e a humildade deveriam ser a única coisa a colorir a boca de uma mulher cristã virtuosa, é porque ele estava fazendo referência a um hábito que estava disseminado entre as romanas não convertidas. Uma coisa na qual esses textos cristãos primitivos e os escritores romanos concordavam era que as mulheres romanas usavam perfume demais. E olha que os romanos adoravam um perfuminho. Muitos dos perfumes romanos eram produzidos com plantas locais e um óleo neutro, geralmente amêndoas ou azeite de oliva, e também utilizados para limpar a pele. E também eram usados pelos homens, porque a cultura romana considerava a higiene e um bom cheiro corporal como um símbolo da própria civilização. A crítica ao uso excessivo de perfumes tinha muito a ver com o uso de ingredientes importados das colônias, o que, segundo os críticos, traía a verdadeira cultura romana. Aliás, a expansão militar de Roma acabou transformando muitas das ideias de beleza na capital. Com a valorização de cabelos loiros e ruivos que eram associados aos povos conquistados, o que fez com que as mulheres romanas passassem a clarear e a colorir o cabelo com tudo que vocês imaginarem. Desde rena, importada do Egito, que estava sob domínio romano, uma mistura esquisita de vinho com sanguessugas mortas que curtia no sol por 40 dias, até o sapo, gordura de bode com cinzas de madeira moldada em formato de bolas, que na verdade era um sabão que clareava o cabelo. As mulheres romanas davam uma atenção muito grande ao cabelo da cabeça, mas todo o resto precisava ser depilado, muito bem depilado, especialmente em mulheres jovens e nas casadas. A gente já falou sobre isso no vídeo que tem aqui no canal sobre a história da depilação no Ocidente. E embora alguns desses processos e produtos fossem considerados aceitáveis, como cremes para proteger o cabelo, preparações para deixar o hálito perfumado, todos os autores concordavam em uma coisa: que a mulher jamais poderia ser vista pelo marido ou pelo amante enquanto estivesse se arrumando, porque isso estragaria a experiência masculina ao ver a mulher desmontada e descobrindo os verdadeiros artifícios de beleza dela. Mas como graças aos céus eu vivo no século XXI e eu só viajaria no tempo se fosse para o futuro, eu não sou prisioneira destas convenções. E é por isso que no nosso próximo vídeo não só eu vou recriar uma maquiagem da Roma Antiga em público, mas eu vou transmitir isso via internet em cadeia internacional. Aqui tem coragem. Se você assistiu até aqui, muito, muito, muito obrigada. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar mais em detalhes sobre a questão da maquiagem de uma maneira mais específica, explorando não só os ingredientes, mas as possíveis cores e os modos de aplicação. Então eu já te convido a deixar o seu like nesse vídeo, deixar também o seu comentário, se inscrever aqui no canal e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda e da beleza que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.